vida, é importante que essa criança também tenha um álbum de fotografias. Então, o próprio cuidador, de repente, ele pode estar fazendo isso com a criança que ele está cuidando, né? O técnico na área de psicologia, aí, poder fazer um trabalho, um projetozinho mesmo dessa preservação da história, e ele possa ter acesso também. Mesmo que talvez não tenha fotos anteriores, mas é possível fazer, né, de uma forma simbólica isso, também por meio de imagens, toda essa preservação da história. Então, é importante lembrar que tanto a preservação da história quanto a autonomia, ela começa assim que a criança ou adolescente chega na instituição de acolhimento. Ok. Você falou desse história de vida, né? Não sei se alguns aqui conhecem, tem sobre o Fazendo Minha História, que até teve uma oficina ontem, né? Então, um projeto bem bacana, que tem apoiado as instituições de acolhimento em todo o país. Então, quem não tiver acesso, depois, né, a gente conversa no intervalo, que eu acho que é interessante, né? Não tem custo para a instituição, né? A Cláudia Vidigal, com a sua equipe, ela banca tudo, corre atrás de patrocinadores, é bem bacana. Fazendo história. Inclusive, esse nosso projeto, ele foi muito baseado no Fazendo História, né? Porque, ao final, esse adolescente, ele concretiza todo o trabalho que foi construído com ele por meio de um álbum de memórias, né? Então, tem um embasamento, sim, do Fazendo História, que é da Cláudia Vidigal, que é um projeto muito bacana e, como ele mesmo falou, é tudo muito fácil, tem um fácil acesso diante da Cláudia, que ela consegue vários patrocinadores. No site do Fazendo a Minha História tem todo o material que eles costumam usar, tá, gente? É um material público, cada um adapta de acordo com a sua realidade, com o seu público, né? Inclusive com a sua criança no fazer lá, né? Porque a sugestão de todas as atividades às vezes não dá certo com aquela criança, você tem que criar uma nova. Tá? Então, só ressaltando o que a Carla falou, que essa questão da autonomia, para quem realmente está diretamente vinculada à medida de acolhimento, a gente sabe que é uma coisa nova para a gente, né? Permitir que a própria criança ou o próprio adolescente se sirva, escolha a sua roupa, né? Caracterize o seu quartinho, o seu armário, a sua cama, né? Então, isso tudo tem sido um desafio para nós nesses últimos 3, 4 anos, né? Eu acredito que a maioria das instituições já está, né, nessa mudança. Mas é possível. Dá um pouquinho mais de trabalho, vamos assim dizer, para a cuidadora, mas o resultado é bem melhor. Pode ir, Uli. Então, nós trabalhamos sempre com a construção de que tudo o que a gente faz, a gente precisa de uma rede, né? A gente não faz nada sozinho. Então, para poder trabalhar essa promoção da autonomia do jovem, nós trabalhamos todos esses conceitos, né, com eles, e a equipe estava o tempo todo articulando com todos esses conceitos. Então, nosso primeiro acesso é a instituição de acolhimento, né? A partir disso, a gente vai vendo quais as habilidades desse jovem para esporte, educação, trabalho, né? Então, essa promoção ela só é possível se todos esses parceiros estiverem falando a mesma linguagem, né? Querendo a mesma coisa para aquele jovem, né? Porque a gente sabe que a primeira referência é a instituição de acolhimento, depois a gente tem o sistema judiciário, que é aquele que, de alguma forma, gerencia, né, a história dessa criança e desse adolescente que está no abrigo, mas, ao mesmo tempo, diz que a gente tem que, né, medida de acolhimento, tem que promover saúde, educação, escola, esporte, lazer, né? E para que a gente, como entidade de acolhimento, promova tudo isso, a gente precisa estar articulado com a nossa rede, né? Então, eu preciso ter alguém na saúde, né, ter alguém na área de esporte, para poder fazer os encaminhamentos e inserir esses jovens nesse mapa, né? Então, o tempo todo, a gente foi trabalhando todos esses aspectos com eles, né? Tanto o meu autocuidado, quanto aonde eu posso ir, aonde eu moro, eu procuro quem? O posto, o hospital, vou diretamente para o pronto-socorro, o que eu faço? Né? Então, se eu faço algum esporte na escola, é fora da escola, quem é que paga, quem não paga. Então, todos esses aspectos são necessários para que o jovem possa, né, se sentir autônomo e caminhar sozinho.
E aí a gente vem, né, em busca de um projeto de vida, porque as orientações técnicas, né, sugerem que a gente construa um projeto político-pedagógico, sugere que a gente construa um projeto para aquela criança e para aquele adolescente. No momento que ele chega no abrigo, o que nós vamos fazer por ele, né? Então, o projeto ele é necessário quando o jovem ele vai se apropriando da sua história para poder pensar no futuro, ele vai ter que estar, né, apropriado do seu passado e do seu presente. Então, para que eu possa dizer onde eu quero chegar, eu vou precisar olhar para onde eu vim, onde eu estou, que recursos eu tenho, que habilidades eu tenho para poder caminhar para frente, né? Nesse processo, é muito importante que um adulto de referência sustente esse projeto de vida junto com o jovem, né? E aí tem que ser um sustentar genuíno, né? Não é aquela coisa, não, claro, você vai ser advogado. Vai sim, né? Aí não estuda nada, esse menino quer ser advogado. Nunca que vai ser, né? Então, nós realmente precisamos, como o colega ali falou, nós precisamos acreditar que é possível, né? Agora, ok, você quer ser advogado? Vamos lá, você está em que ano? Primeiro, quantos anos eu vou precisar para terminar a escola? Quantos anos eu vou fazer o vestibular para passar numa universidade pública? Quantos anos vai durar o curso? Aí você vai construindo passo a passo com ele. Você dá conta? Tio, primeiro preciso terminar a escola, né? Então, vamos terminar a escola com... Legal? Vamos tirar as notas? Vamos caminhar? Vamos. Aí, depois vem o próximo passo. Mas eu preciso realmente acreditar que ele é capaz, né? Só complementando, assim, a gente sabe que a maioria dos jovens, eu não sei nos estados de vocês, mas em Brasília, a escolaridade é muito baixa, né? Aqui em Brasília, somente 1% dos adolescentes acolhidos, eles conseguem terminar o 2º grau. Então, eles desistem muito fácil, né? Então, e quando a Ana Carla traz o sustentar o projeto de vida, né? Muitas vezes não é só na escola. Eu realmente estou com muita... Ou, por exemplo, um dos jovens, né, que nós vamos estar trabalhando aqui, inclusive um estudo de caso, ele estava completando 18 anos, estava na 4ª série, e o único desejo dele era ser mecânico, né? Então, neste momento, o que eu vou dar prioridade, né? Então, a gente também tem que avaliar isso. A escola, tudo bem, é importante, mas ele tem uma habilidade para ser mecânico, eu preciso trabalhar a autonomia dele para que ele possa, né, sair dessa instituição e tenha pelo menos um mínimo de recurso para se sustentar. Então, muitas vezes, a gente tem que avaliar isso aí também com o jovem, principalmente os que estão à beira de sair da instituição, tá? Na minha cidade, nós conseguimos com a Secretaria de Educação, estamos montando ainda para entrar agora no 2º semestre de 2012 em ação, de classes de aceleração. Exatamente por isso, porque o grande problema é a idade com a educação e os cursos técnicos, né? Tem 16 anos, mas a escolaridade eu não sei o quê, então até o jovem aprendiz também tem o problema da escolaridade, então a gente se confronta com esse problema. Então, nós conseguimos, com a Secretaria de Educação, estamos tentando montar, a Firjan está apoiando também, para fazermos salas de aceleração, onde vão ser prioritariamente as crianças abrigadas, depois, num segundo momento, os familiares, né? E, dependendo do número, vai se ampliando para a população. Então, isso é uma ideia nova da Secretaria de Educação, do juiz da vara, lá de Petrópolis, que ele também tem uma unidade lá de acolhimento, para poder dar autonomia, porque senão a gente esbarra com isso. No projeto, a gente teve essa grande dificuldade, a questão da idade, da escolaridade, dos cursos profissionalizantes disponíveis aqui em Brasília, mas esbarrava justamente nesses 2 itens, escolaridade e idade, né? A gente estava com meninas com 15 anos, 14 anos, que tinha toda uma habilidade, todo o interesse, por exemplo, para trabalhar com uma gastronomia, mas a gente poderia começar com cursos de culinária no SENAC, né? E não pode. Então, a gente esbarrava com algumas dificuldades. Que entra a especificidade da clientela, né? A gente precisa fortalecer a rede de alguma forma que, olha, a clientela é essa, a gente vai precisar abrir algumas exceções, né? Mas é importante porque como querer que eles possam ir bem na escola, né? Com tantos danos, né, emocionais? É até contraditório que a gente queira,
né, uma produtividade intelectual, sendo que eu tenho tanta coisa para poder processar aqui dentro de mim do que eu já vivi, né? Então a gente precisa ter, aceitar que o tempo de escolaridade deles é diferente, mas eles são capazes, né? Isso a gente não pode perder de vista, né? Então, a gente trabalha um pouquinho as ferramentas que a gente precisa ter para poder sustentar um projeto de vida, né? E isso cabe para nós também, né? Como técnicos responsáveis pelo projeto, os estagiários, a cada vez que a gente se preparava para dar uma oficina para eles, a gente revia nossas próprias vidas, né? A gente também se reencontrava ali naquelas dinâmicas. Porque a gente precisa ter a preservação e o respeito à nossa história, a identidade cultural, nossa identidade religiosa, a nossa constituição física e biológica, né? A aceitação de quem eu sou, de como eu sou, né? E a possibilidade de pertencer socialmente a algum grupo, né? A algum espaço, a alguma profissão. Eu preciso realmente que essas ferramentas elas existam na minha vida para eu poder ter uma base que me sustente a cada passo, né? Eu preciso reconhecer os meus desejos, sonhos, aptidões, habilidades, né? A gente pergunta, qual é o seu sonho para o jovem? Eu não tenho sonho, né? Muitas vezes eles respondem, eu não tenho sonho, né? Ninguém me quis, eu ainda estou preso lá, né? Ninguém me quis, foi tudo muito difícil, então eu não tenho por que planejar coisas, né? Não, você tem um sonho, vamos lá. E a gente ia até encontrar alguma coisa que minimamente eles desejassem, né? Tem a trajetória escolar, é claro, a gente não tem como fugir disso, né? Como bem foi falado agora. Os cursos, escola, faculdade, enfim, eu preciso ter uma trajetória, né? Eu preciso, de alguma forma, lidar com a escola. Então, a gente não cobrava a coisa da escola. Você está indo para a escola? Está tirando nota boa? Não era esse o nosso papel. Mas trabalhar a relação com o conhecimento, a relação com o saber, com o aprender, né? Com a possibilidade de poder me apropriar daquilo e dar um outro passo, porque agora eu já terminei o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, né? As possibilidades que existem na nossa vida a partir do momento que a gente avança, né? Na trajetória escolar. A participação na comunidade, que é fundamental, né? Algumas pessoas, provavelmente as entidades de acolhimento tenham aqueles padrinhos, né? Que ajudam na sua sustentação, né? Alguém que é de um supermercado, alguém que é de uma academia, que é assíduo, um colaborador assíduo daquela entidade, né? E que a comunidade, de alguma forma, se mobiliza para auxiliar, né? E, mais uma vez, a gente precisa de um acompanhamento de um mediador, né? Uma figura de apego, referência, para estar ali do lado. Não, vamos lá, olha, vacilou agora, não tem problema, descansa um pouquinho, né? Aquela musiquinha, descansa um pouquinho, para um pouquinho, né? Mais alguns quilômetros, né? Mas eu preciso ter alguém com quem contar, né? Isso é muito importante. Eu acho que não só para eles, mas para todos nós, né? Eu preciso ter alguém com quem contar em algum momento da minha vida, né? E nós acabamos nos tornando referência para eles, a ponto de acabou o projeto, não, a gente não pode ficar sem vocês. Então a gente já está aqui num segundo ano, dando de alguma forma um apoio, né? Porque a gente também tecnicamente percebemos que nós precisávamos ser essa referência por mais um ano, né, para eles. Pode passar, olha. Acho que deu. E todas as coisas que a gente já foi falando, né? O desejo de ir para o mundo, a capacidade de conseguir, né? Se a sua função não é estudar, não vou conseguir chegar até a universidade, profissionalmente, o que você quer fazer? O que você faz bem? Eu vou ser cabeleireiro, eu vou ser mecânico, né? Olha, eu vou trabalhar com evento, eu vou ser músico. Então, vamos lá, né? Mas vamos ver de que forma você pode ganhar o seu dinheiro para fazer as coisas na sua vida, se sustentar e ser independente, né? E aí nós precisamos, às vezes, no funcionamento da casa, né, da casa lá, do abrigo, enfim, criar uma rotina no nosso cotidiano que favoreça
essas coisas para eles, né? Dá pequenas responsabilidades. Agora você cuida das suas próprias coisas. Agora você nos ajuda aqui, ajuda ali, né? Vai ajudando a construir uma noção do financeiro, né? Então, olha, ele começou a trabalhar como menor aprendiz, né? Quanto é o seu salário? Tal. Então, o que dá para fazer com esse seu salário? Isso. Nós vamos guardar tanto, você vai ficar com tanto, quando você sair daqui você vai ter tanto, e vai ser possível alugar uma casinha, comprar umas coisinhas e você ficar bem por tantos meses. A gente tem que ir ajudando eles a construir isso no nosso cotidiano, né? Falar que é ajudar, né? Não é impor. Porque muitas vezes, quando vem como imposição, né, e a gente sabe que a gente tinha alguns jovens que já estavam tendo o salário, e muitas vezes a instituição impunha, não, você só pode tirar R$10 por mês, o resto vai guardar tudo. O que aconteceu com alguns? Eles realmente terminaram, completaram 18 anos, e em uma semana o dinheiro estava liberado. Em 2 dias, eles gastaram 5, 6 mil reais que eles tinham na conta, né? Então, ou seja, eu tenho, eu ganho, mas eu não sei como administrar. Porque a intenção, lógico, da instituição de acolhimento é justamente essa, né? De poupar um pouquinho para quando eles saírem. Mas aí não traz para eles a responsabilidade do que é trabalhar com dinheiro, que é a educação financeira, né? No dia a dia. Isso. E aí fortalecer, né, as redes do próprio jovem, as redes da própria instituição, da própria comunidade, né? Isso é uma coisa que a gente trabalhou muito com eles, esse aspecto de perceber quem é a minha rede, como é que ela funciona, com quem eu posso contar, né? Até para que alguns se dessem conta que tinham uma rede e outros percebessem que não tinham rede nenhuma. E a gente tem que construir essa rede, ajudá-los a, não, mas vamos lá, você tem que ter alguém, você pode ter alguém, né? E vamos, então, fazer essa conexão, né? Quem são as pessoas importantes na sua vida que a gente pode estar acionando para construir com você junto o seu projeto. Pode passar, Olha. Então, a gente vai, né? A gente trabalha ao longo desse projeto e dessa ideia, o que morre quando eu saio do abrigo e o que nasce, né? Quando eu completo meus 18 anos, a data tão esperada que eles ficam em pânico, eu vou fazer 18, eu vou fazer 18. Não sei se na cidade de vocês é assim, mas aqui a gente sofre esse pânico, né? Então, o que a gente sai de uma proteção institucional e dependência para uma autoproteção e uma interdependência? Eu ainda não sou independente, porque eu preciso de algumas pessoas, né? Mas eu também já não dependo totalmente delas. Eu saio da segurança de ser cuidado e vou passar para a possibilidade de risco, de me cuidar ou não me cuidar, né, de escolher as minhas próprias amizades, de gerenciar o meu próprio dinheiro. Então, eu assumo, né, algumas situações de insegurança nesse momento. Eu saio de uma posição de acomodação e dependência para um momento de ousadia, de assumir algumas coisas que eu faço, né? Então, eu vou ser obrigado a me mover. Não vai ter ninguém fazendo por mim. E aí eu vou ter que inovar, vou ter que inventar, vou ter que ousar para dar conta da minha necessidade, né? Porque literalmente não vai ter mais a cuidadora social correndo atrás para que eu faça, né? O cumprimento de regras, limitações da instituição fica de lado e eu vou ter que lidar com a liberdade, né? Eu tenho a liberdade, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? E aí, nesse momento, eles percebem que, poxa, até que um pouquinho de limitação era bom, né? Porque quando eu tinha alguém me lembrando isso, eu não fazia isso, né? Não, agora eu estou me sentindo melhor, eu estou aprendendo a lidar. Então, é um momento que vai aprender mesmo o quanto eu posso, né, ter essa liberdade toda. O que eu estou chamando de liberdade, né? O que eu posso fazer sozinho? O sustento, sai do sustento incondicional, onde eu brincava na instituição de acolhimento que eu trabalhava, meninas, vamos ao shopping. Aí elas subiam lá no almoxerifado, eu quero uma roupa tal, eu quero uma blusa tal, eu quero um sapato tal, etc. e tal. Então, ninguém tem noção de quanto custa nada uma daquelas coisas, né? Então, eu deixo de ir ao shopping dentro da própria instituição para poder ter que comprar aquilo que eu preciso, né? E aí o bolso aperta, aí eu começo a ter a noção do que realmente acontece, né? A assistência do monitoramento deixa
para a autonomia e o enfrentamento das escolhas, né? A rotina já não é mais obrigatória, você decide qual vai ser a sua rotina, o que você vai fazer primeiro, antes, depois, né? E a rede de proteção institucional já não é mais uma obrigatoriedade, ela pode até passar, continuar se mantendo na vida daquele adolescente, mas ela já não